Boa noite, gente. Está no ar o programa Politicação. Hoje converso com Ricardo Alvarez. Ele que é professor universitário da Fundação Santo André, foi vereador também em Santo André entre 97 e 2004 pelo Partido dos Trabalhadores e atualmente é vice-presidente do PSOL no município. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, telespectadores do Eco. É um grande prazer estar aqui. Muito bem, nós que agradecemos. Olha, um tema pontual, Ricardo, seria essa questão da ampla frente de esquerda, dos partidos de esquerda virem agora com esse discurso de ter a maturidade, de se buscar uma unidade, deixar um pouco as divergências de lado num momento de retrocesso. Qual retrocesso seria esse, na sua opinião? Bom, é plenamente observável na sociedade brasileira hoje um crescimento, uma articulação política e uma ação política, inclusive nas ruas, de setores conservadores, retrógrados, atrasados, reacionários, misóginos, racistas, chauvinistas, em geral, vamos dizer assim, neofascistas, inclusive, não apenas, mas com uma grande inserção na sociedade brasileira. Então, essa coisa de uma discussão de uma frente de esquerda no Brasil hoje, ela cresce em função da conjuntura que nós vivemos. Podemos dizer que ela é um cimento, ela é uma liga das forças de esquerda que defendem a democracia, o Estado de Direito, as eleições, né, que defendem a participação popular, que defendem mudanças na sociedade. Então, essa conjuntura marcada por um crescimento desses setores conservadores acabou, vamos dizer assim, empurrando os setores mais progressistas para uma unidade de frente. Não é necessariamente uma unidade eleitoral, não é uma unidade para todos sempre, mas é uma unidade absolutamente necessária nos dias de hoje. Agora, Ricardo, a história nos ensina, talvez um pouco, que em todo momento de incerteza política ou incerteza econômica, será que as pessoas, em linhas gerais, elas não buscam amparo naquilo que é clássico, naquilo que é conservador? Será que isso talvez justifica esse recrudescimento do conservadorismo? Então, a crise, né, tem estudos sobre isso, inclusive, né? A crise, ela vamos dizer assim, é um momento de transição, né? Eu diria que nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento de transição. Que transição é essa? É uma transição entre, vamos dizer, o fim do período do lulopetismo no Brasil, né, com seus erros e acertos, e a construção de um novo. Então, vamos dizer assim, a represa estourou. As águas estão turbulentas, nós estamos vivendo resquícios de uma ordem antiga e já estamos experimentando momentos de uma nova ordem. No momento da crise, no momento da ebulição, da efervescência, as pessoas acabam ficando confusas em relação ao cenário político que elas vivem. E acabam, muitas vezes, dando mais atenção para quem oferece respostas fáceis para problemas complexos. Eles não resolvem. Né? Não resolvem. Posso dar um exemplo, por exemplo, né? Vamos ver o caso do MBL. Ele vai para a rua sempre contra o PT, sempre contra o Lula, sempre contra a esquerda. Existe uma seletividade? Mas, sem dúvida nenhuma, mas eles politicamente têm lado. Então, vamos dizer assim, eles apontam que a esquerda é o motivo da crise, a causadora da crise. Nós acabamos de ter um episódio hoje ou ontem, né, que o Alckmin perdeu o foro privilegiado e acabou sendo salvo pelo STJ, né? E o MBL não reclamou. Então eles não são contra a corrupção, eles são contra a esquerda. Então eles tentam pintar a crise política que nós vivemos com cores fáceis de serem assimiladas. Mas se tem uma coisa que a gente não pode fazer para entender o mundo hoje, é buscar facilidade. Ao contrário, o mundo hoje ele é absolutamente complexo. Ele é multifacetado, né? Ele tem uma variedade de posições muito grande. Então, as pessoas têm que buscar leitura, buscar formação, participar de análise de conjuntura, tentar entender esse momento que a gente vive. Então, essa coisa do crescimento da direita passa um pouco por aí, né? Veja o próprio Bolsonaro, né? As estupidezes que ele fala. Ela às vezes cola por quê? Porque é como o Hitler falava, a culpa é de judeu, a culpa é do homossexual, a culpa é do cigano. Você acha um bode expiatório para isso tudo, né? Não funciona, mas
ganha muitas vezes coração e mentes dos mais desavisados. Agora, Ricardo, o PSOL ele se posiciona como a negação do PT ou a superação do PT? Porque a gente nota que em 2005, ali nos primeiros anos do PSOL, salvo engano, 2005 foi a fundação do partido, né? Havia ali todo um arranjo coletivo de insatisfação dentro do PT. A Luciana Genro foi expulsa do PT por votar contra a reforma da Previdência. O Babá, a Heloísa Helena, o próprio Plínio de Arruda Sampaio saiu porque perdeu a presidência no PED para o Ricardo Berzoini. Na sua opinião, então, acaba sendo a superação ou a negação do PT? Olha, negação do PT, na minha avaliação e da maioria do partido, não, né? Superação, não sei se a gente pode usar o termo superação. A questão central para nós é que nós não nos movimentamos politicamente olhando para o PT, né? A gente estava discutindo agora há pouco a questão da frente, né? A frente é um arranjo, vamos dizer, conjuntural de questões que nos aproximam. A luta contra o fascismo a favor da democracia, por exemplo, né? Isso nos une, né, na sociedade. A violência crescente contra o caso da Marielle, por exemplo, né, a violência física, o caso brutal, o assassinato de uma vereadora, a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, né, uma coisa brutal. Vamos ver os avanços das investigações, mas a própria prisão do Lula, outra questão que nos une, porque houve seletividade. Então, para nós, a questão não é superar ou estar do lado oposto onde o PT estiver. Não, o PT constrói o caminho dele, o pessoal constrói o caminho dele. Ora, estaremos divergindo. Em determinados momentos, podemos estar convergindo, como está acontecendo agora. Então, acho que quem dita essa questão é a própria conjuntura política do país. Se a gente conseguir, vamos supor, espero que aconteça, colocar os fascistas nos seus devidos lugares, né? Ou seja, perderem inserção na sociedade, perderem protagonismo na sociedade, a gente vai rediscutir os caminhos, mas o pessoal não vive em função do PT, nós vivemos em função da construção da nossa própria política. A candidatura do Boulos, por exemplo, a presidente da República, é uma construção própria do pessoal. Isso causou um ruído interno. Aliás, um tema pontual, Guilherme Boulos, que é o líder, principal personagem do MTST, se filiou ao PSOL e, ao que tudo indica, reúne, abarca ali a maior base social dentro do partido até para disputar a presidência. Agora, havia também vozes ecoantes, como é o caso de Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o filho do Plínio de Arruda Sampaio, que disputou a presidência em 2010, obteve ali quase 1 milhão de votos. Essa situação vai ser superada? Você enxerga alguma possibilidade de unidade ou não? Não, ela não vai ser superada, ela já está superada. O grupo que apoiou os outros candidatos a presidente, eram 4 pré-candidatos a presidente, o Boulos e mais 3. Os outros grupos já se renderam ao bolo. Então não tem mais questionamento dentro do bolo do PSOL. Fizeram, vamos dizer assim, o bom debate dentro do partido. Apresentaram suas candidaturas, fizeram suas considerações a respeito delas, defenderam suas posições a respeito delas. Teve a convenção eleitoral, o Boulos ganhou com 70% na convenção eleitoral. Quem é habilitado a votar são os militantes do PSOL? Não, na convenção nós fizemos vamos dizer assim, como nós tivemos congresso no fim do ano passado, e é um trabalho hercúleo, você tirar delegado no Brasil inteiro, plenárias e participação. Então nós tiramos no Congresso uma convenção eleitoral que era subproduto do Congresso. Como ela respeitava a convenção, iria respeitar as forças internas do partido, ela seria vamos dizer assim, um espelho do que foi o Congresso. Então a conferência eleitoral tirou o Boulos, você sumiu dentro do pessoal, não tem mais questionamento, ele é o nosso candidato, já estamos discutindo plataforma de governo, né, com a sociedade, já temos nossa candidatura a governadora, que é a professora Lisete, da Educação da USP, Lisete Arelaro. Fechamos agora... Ainda vou aprender a falar o sobrenome Arelaro, dela. Não é fácil, mas uma grande pedagoga, uma herdeira, vamos dizer assim, política e pedagógica de Paulo Freire, trabalhou com ele, né? É uma Paulo Freireana legítima.
Então nós já temos nossa chapa completa de Senado, governador, vice-governador, presidente e vice-presidente, e vão para a luta, vão apresentar nosso programa na sociedade, ganhando ou não perdendo. É o que eu falei, nós vamos fazer um bom combate na sociedade, de apresentar as nossas propostas, e tenho a certeza absoluta, que o Boulos vai fazer uma boa campanha eleitoral no sentido de debater. Ele tem muita capacidade, ele é muito bem formado, forjado na luta, né, forjado nos movimentos sociais, e eu diria que essa é uma questão central para nós, que é fazer o país tirar a política das mãos do Poder Judiciário e devolver para as mãos da população e dos seus representantes para discutir projetos de futuro, propostas de futuro para esse país. Né? Agora, parar com essa coisa de como se corrupção fosse a grande questão desse país. Né? O mote, né? Agora, Ricardo, de fato existe uma crise de representatividade, isso está mais do que evidente entre os poderes. Agora, um tema incômodo, porém pontual, é essa contradição, porque o PSOL ele nasce a partir de uma crítica feroz ao lulopetismo. E, no entanto, hoje, o personagem principal do PSOL acaba sendo Guilherme Boulos, que é uma figura muito próxima do ex-presidente. Como superar, como contornar as objeções que você sabe que são entre a militância. Não tenho nenhum estudo aprofundado, mas eu noto, até por conversar com muita gente ligada ao PSOL, um certo incômodo. Você acredita que isso será superado com o tempo? O PSOL vai conseguir restabelecer a verdade, explicar essa atual conjuntura? Olha, eu já vou retomar algo que eu já falei agora, né? É uma tentativa, isso é muito da direita do país, de emburrecer o debate político. Então, eles falam assim, o PSOL é puxadinho do PT. Né? Não tem puxadinho do PT. O fato do Boulos ter uma relação pessoal com o Lula não significa dizer que ele vai deixar de ser candidato para apoiar alguém do PT. Vou reafirmar, nós vamos ter candidatura em todos os estados, para governador, vamos ter candidatura a senador em todos os estados, a presidente da República, Boulos com a Índia Guajajara. Vai ser a nossa chapa nas eleições. E nós vamos para as eleições apresentar o nosso programa. Quero aproveitar os telespectadores da ECO e dizer o seguinte, nós temos profundas críticas ao lulopetismo. Em especial, a questão do chamado modo petista de governar, que é essa coisa da conciliação de classe. Não deu certo. Não deu certo. Fisiologismo, a política troca de favores? O PT acabou... Quando se os telespectadores forem buscar, por exemplo, nas notícias antigas, quando era vereador, eu já fazia essa crítica no PT. Eu estava dentro do PT, mas eu já fazia essa crítica dessas relações promíscuas entre legislativo e executivo. Só que Santo André é um exemplo minúsculo se você comparar com o Brasil. Mas o que o Lula e a Dilma acabaram fazendo no Congresso? Não teve nenhuma, vamos dizer assim, uma mudança estrutural no país. Você acredita que alianças que eventualmente ali apresentam certa incompatibilidade ideológica podem comprometer e contaminar um programa de governo? Sem dúvida nenhuma. Né? Por exemplo, como é que você faz, pergunto, né? Como é que a gente faz reforma agrária tendo como base no Congresso o grupo que aliás é muito forte e muito numeroso, que são os deputados e senadores que representam o agronegócio. O PSOL se aliou com o DEM no Amapá. Não, o pessoal não se aliou com o DEM no Amapá. Clécio Luiz? Não se aliou. O que aconteceu foi que o candidato à revelia do DEM decidiu apoiar. Não teve acordo, coligação de jeito nenhum. Aliás, o partido proíbe qualquer tipo de coligação com a direita. Então não teve lá. O candidato queria fazer uma disputa com o grupo do Sarney, ele acabou votando no Clécio, que nem está mais no PSOL. Mas não teve acordo lá, nem mais do PSOL também é. Portanto, o professor Ricardo Alvarez, restabelecendo a verdade, o que houve ele foi um apoio, digamos que um lobo solitário, né? Um lobo solitário, como se, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo, né? De repente um candidato perde a eleição, fica em terceiro lugar, não vai para o segundo turno e ele
aposta num que é, vamos dizer assim, ideologicamente rival dele, mas ele não quer que o outro ganhe porque ele acha que o outro é pior ainda. Foi o que aconteceu lá. Receberam o apoio, mas ele não participa do governo, não está no governo, né? Não tem nenhuma relação. E depois disso o Clécio acabou também saindo do PSOL por outras questões, né? Agora, Ricardo Alvarez, trazendo um pouco o debate aqui para o ABC, você que nos acompanha de Santo André, de São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, São Caetano, enfim. Você obteve aí 11 mil votos na última eleição majoritária em Santo André. Praticamente o dobro de Marcelo Reyna no ano de 2012. Isso não acaba dando um aceno, porque eu noto que é voz corrente dentro do PSOL que você é uma figura para voos maiores, né? Como que você encara essa situação de ser lembrado para situações talvez que exijam aí não digo uma maior responsabilidade, mas situações majoritárias de maior destaque? Bom, em primeiro lugar, a questão da votação, eu fiquei muito contente com o resultado porque nós tivemos gasto de candidatura para vereador sendo candidato a prefeito. Eu tive um para cada 5 votos do ex-prefeito Aidan e um para cada 6 votos do próprio PT, que era uma máquina. Você teve mais votos que o PMDB? Tive mais votos que o PMDB em Santo André. Então, foi uma votação para nós muito significativa, né? Isso mostra que o pessoal está crescendo. Nós não queremos crescer, não queremos atropelar, né? Vamos dizer assim, atalhos na política muitas vezes custam muito caro. Então nós estamos crescendo na nossa toada, sem inventar acordos e parcerias políticas que lá na frente serão perniciosas. Então a gente segue nossa linha e apresenta nosso programa. Não estamos dizendo com isso que nós somos melhor que ninguém, não é isso. É uma questão de concepção política. Eu acho que a sociedade tem que olhar para os candidatos que estão à disposição e os partidos que estão à disposição e optar por um deles, né? Fico contente com a lembrança do meu nome, mas eu queria dizer que acima do meu nome tem as decisões político-partidárias. Então isso coloca o meu nome sempre numa posição secundária. Exato, a política que é o palco das trocas simbólicas, e é um fato isso. Quando você se alinha com um lado, você acaba se desequilibrando com o outro. Falaremos mais sobre Santo André, São Bernardo do Campo, enfim, todo o ABC e também a análise de conjuntura da política nacional. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Aê, galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de volta pra trampar quitombo, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidentam, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo trabalha sério, aqui na região de Araraquara e São Carlos. As obras de duplicação de 17 quilômetros na Brigadeiro Faria Lima, entre Dobrado e Guariba, já foram concluídas. Para quem viaja pela Constante Beruque, uma boa notícia. 20 quilômetros serão recuperados de Cordeirópolis a Rio Claro. E a rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior está sendo modernizada. O investimento na saúde também não pode parar. O programa SOS Santa Casa beneficia 6 hospitais. O AME de São João da Boa Vista passou a fazer pequenas e médias cirurgias e o de São Carlos está com as obras avançadas. O governo do estado também investe no desenvolvimento tecnológico, na FATEC de Araraquara, que já está pronta, e no campus da Unesp. Eu me sinto muito honrada em participar desse avanço tecnológico que vai revolucionar o mundo. A educação começa desde o berço. Por isso, 22 novas creches foram entregues, outras 13 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo.
Muito bem, gente, voltamos com o segundo bloco do programa Politicação. Hoje converso com o Ricardo Alvarez, ele que é do PSOL e disputou em 2016 a prefeitura andreense pelo PSOL. Ricardo, os desdobramentos da Lava Jato, esse suposto envolvimento do PT, como que você avalia? Por que o PSOL sai à rua sendo entusiasta, vamos dizer assim, da ideia do golpe? Por que o PSOL imagina que foi golpe? Por que o PSOL defende a tese de que houve seletividade do judiciário? Bom, em primeiro lugar, está mais do que claro que foi um golpe de uma articulação política do judiciário com o legislativo e da grande mídia para derrubar a presidenta Dilma, legitimamente eleita. Né? O Temer entrou na presidência pela porta dos fundos e iniciou um conjunto de reformas que são absolutamente prejudiciais para o país e para a população, em especial a população mais pobre. Então, vamos dizer assim, foi a maneira como a elite brasileira encontrou de colocar um presidente que não tem nenhuma legitimidade, um presidente frágil, fraco politicamente, mas que está fazendo o serviço de precarizar as condições de trabalho dos trabalhadores, de tentar mexer com a Previdência, de congelar o orçamento e de ir na linha do ajuste fiscal. Ele está fazendo isso. Nós vamos ter eleição esse ano, né? E é uma eleição que tem que abrir espaço para uma discussão de novos projetos no país. Não esse. Esse do Temer não cabe mais. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de distribuição de renda, de proteção do meio ambiente, uma reforma urbana, uma reforma fiscal, uma reforma trabalhista, retomar, né, os direitos trabalhistas que foram retirados. Então, a eleição agora é um bom momento para isso. É um bom momento para isso. Porém, já existe até discussões se vai ter ou não vai ter eleição, né? Tem um conjunto de tem pessoas apostando que não tem. Por exemplo, alguns militares, né, que têm vindo a público. É uma vergonha. Os militares são proibidos constitucionalmente de fazer isso, mas vir a público e dar a sua opinião sobre a política no país. Eles têm que ficar na caserna, que é o lugar deles. Não opinar sobre política. Aí tem uma outra questão que vai aparecer nessa eleição. O tweet, então, do general Vilas Boas foi completamente infeliz. Absolutamente infeliz, intimidador. Na minha avaliação, ele mexeu, e ele fez isso de propósito. Ele fez o Twitter dele com ameaças às vésperas da votação do STF. Então isso foi intimidador. Nós não podemos aceitar isso. A democracia não pode aceitar que os militares venham a público emitir a sua opinião sobre o futuro do país. Não cabe a eles. Isso não cabe a eles. Estão lá para obedecer ordens do poder civil. Né, do poder civil. Então, é um absurdo que isso vem acontecendo. Agora, na eleição desse ano, né, a palavra corrupção vai ser, vamos dizer assim, um eixo central. Né? Eu considero isso um absurdo completo. Um absurdo completo por quê? Não que a corrupção não seja importante. Não que a corrupção não seja um debate a ser feito. Não que a corrupção não tenha que ser combatida com energia. O problema é como o tema tem sido tratado na grande mídia. Parece que a corrupção é um problema de ordem moral, individual, pessoal, do bom contra o mal. As pessoas, muitas vezes, não associam a corrupção com a estrutura do Estado. É ali que dá o problema. A gente prende agora está começando a ter corruptor preso. Mas normalmente só aparecia o corrupto. Né? Mas como se não tivesse corruptor. Eu queria ver, por exemplo, as investigações da Lava Jato sair do setor da construção civil e ir para o setor financeiro. Por exemplo. O PSOL ele defende uma taxação de grandes fortunas, uma maior disciplina monetária e financeira dos bancos. Aliás, nós vamos apresentar esse ano está no nosso programa. Reforma agrária, reforma urbana. A agenda prioritária do PSOL, ela se assemelha em larga medida com o programa democrático popular do PT. Sem dúvida nenhuma. Aquela coisa de reforma agrária, reforma urbana. Nós defendemos uma questão que eu diria que difere em relação ao PT, é que nós defendemos sim as reformas de base, as famosas reformas de base. Citei algumas aqui. Né? São absolutamente fundamentais para o Brasil se consolidar como uma nação independente e soberana, e ela gera emprego e distribua a renda. Então, nós defendemos um programa democrático popular. Agora, nós não acreditamos num programa democrático popular que alheie a participação da massa. Por quê? Porque não vai ter reforma agrária nesse país se não tiver mobilização do povo do campo, dos trabalhadores do campo. Tem que ter. O telespectador pode até perguntar, né? Reforma agrária, vai fazer o quê? Vai distribuir terra?
também, reforma agrária não é só distribuir terra. Mas é bom lembrar que os países ricos fizeram reforma agrária. Por exemplo, eu pergunto... Austrália, eu vou pegar... É que a Austrália, inclusive, é um país de grandes dimensões. Eu vou pegar um exemplo para o telespectador refletir sobre ele. Japão. Já imaginou se o Japão tivesse latifúndios do tamanho que o Brasil tem? O japonês morria de fome. No Japão só é admitido pequena propriedade. Holanda, só pequena propriedade. Até nos Estados Unidos. então o agronegócio lá não emplaca. Você pode ter a lógica do agronegócio, você até pode ter a lógica do agronegócio, mas não necessariamente vinculada à grande propriedade. Porque a grande propriedade no país, o que ela tem produzido hoje? Ela tem produzido monocultura para exportação, gerando pouco emprego, absorvendo a maior parte dos recursos do financiamento público e, principalmente, detonando o cerrado brasileiro e agora indo para a Amazônia, detonando a Amazônia. Nós temos que ter uma agricultura que seja uma agricultura sustentável, temos que ter uma agricultura que gere emprego. Isso é uma agricultura em pequena propriedade. Os países europeus são assim, os Estados Unidos são assim. Mas existe uma recorrente associação dos movimentos que lutam por justiça social, essa questão da reforma agrária, com baderna, com bagunça, que é uma visão simplista, que você falou no primeiro bloco. Essas ideias que exigem, que tem uma menor rigidez do pensamento, elas são mais sedutoras. Exatamente. As coisas são assim porque são assim. Mas por que a gente não vai estudar isso no esgotamento? Eu aproveito até o ensejo, as suas palavras me lembraram Plínio de Arruda Sampaio. Ele que foi o relator da reforma agrária do João Goulart. Talvez ele foi o motivo, hein? Olha, vai saber. Vai saber. Durante muito tempo o Plínio ele foi também militou, presidente dos movimentos de exato, a Abra, né? Ele dizia o seguinte: no Brasil não pode subsistir propriedade, produtiva ou não, acima de 1.000 hectares. E no meu entendimento era uma coisa intimamente ligada à situação do agronegócio. Ele dizia que tinha que dar incentivo para o pequeno produtor. Foi até por isso que eu associei com o Japão, ali, com a Austrália. Mas eu não sou um profundo entendedor dessa situação da reforma agrária. Mas, além da reforma agrária, tem também a reforma urbana, né, que está na Constituição, que é o direito à moradia na cidade. Sim. Como que funciona essa situação da reforma urbana? Olha, veja, vamos fazer um paralelo meio tosco, mas só para tentar ajudar o telespectador a refletir a respeito. Do mesmo jeito que no campo nós temos milhões de hectares esperando valorização e não plantados, vou dar um exemplo que são dados do IBGE. Eu uso isso inclusive nas minhas aulas, né? O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ou 850 milhões de hectares, que é normalmente a medida que se usa no campo. Dos 850 milhões de hectares, se a gente juntar tudo que está plantado no Brasil, tudo, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 80 milhões de hectares plantados. Ou seja, nós ocupamos menos de 10% do território brasileiro com a agricultura. Mas, se você for analisar as terras que têm dono, é meio Brasil. Então não vai roubar de ninguém o projeto. Não vai roubar de ninguém, pelo contrário, a terra tem que ter a função da produção. A reforma urbana, vamos fazer um paralelo meio tosco, mas só para tentar entender, nós temos, por exemplo, em Santo André, isso eu falo com conhecimento porque foi meu mestrado, né, na geografia. Eu comparei Santo André com São Paulo. Lógico que meu mestrado já tem 20 anos, eu estou velho, já tem 20 anos, mas a situação foi ontem. A situação não mudou muito. Pra você ter ideia, em Santo André, comparando com São Paulo, o dado era o mesmo, e eu acredito que não deva ter mudado muito. Em Santo André e São Paulo, de cada 4 residências construídas na cidade, uma está vazia. Aguardando a especulação imobiliária? Aguardando a especulação imobiliária, que é fortíssima. Nós acabamos de viver um baita boom imobiliário que explodiu em 2008. A crise que nós estamos vivendo hoje não é uma crise só brasileira, é uma crise que explode nos Estados Unidos, a famosa crise do subprime, em que havia oferta de crédito, os bancos tinham... a lucratividade das empresas tinha sido muito grande, dos bancos mais ainda, ofertaram crédito a juros baratos. Aonde? Onde eles viram o flanco aberto? Mercado imobiliário. As pessoas foram tomando empréstimo com juros baratos, comprando imóvel, segundo imóvel, casa de praia, reformando, etc., fazendo puxadinho na própria casa, e não conseguiram pagar, porque a economia foi travando.
os bancos faliram junto, né? Por quê? Porque ficaram cheios de imóveis hipotecados, banco sem dinheiro, banco da imobiliária, né? Banco precisa de dinheiro. Tinha imóvel hipotecado que não valia nada e não tinha mais dinheiro, falência. Então foi a crise monumental. Foi anunciada, né? Crise anunciada, né? Tem um geógrafo que eu gosto muito, chamado David Harvey, é um americano, que ele diz que ele, de certa maneira, anuncia essas crises que vão explodir dentro do sistema capitalista. Então, como é que a gente convive numa cidade, num país, por exemplo, que tem uma carência de 6 milhões de moradia e tem 5 milhões e meio de imóveis vazios? Você não precisaria construir nada. Mas isso não afeta o direito à propriedade? Porque eu imagino que isso deve ser uma pergunta recorrente de você que está em casa e queria saber. Poxa, reforma urbana é algo interessante, tem um déficit aí de 6 milhões de moradias e tem 5 milhões e meio. Ou é o contrário, né? Não, é 6 de déficit com 5,5 de imóveis vazios. Mas vamos imaginar que o déficit seja muito próximo do volume de imóveis vazios. Em tese, daria para abarcar e resolver o problema dessas pessoas. Mas como que desenvolver uma política inteligente, para frente? Qual o papel do governo nesse sentido para poder fazer justiça? É simples, não precisa nem questionar a propriedade privada, né? Basta você sobretaxar terreno vazio e sobretaxar imóvel vazio. Sobretaxa. Então, o IPTU pode até criar um imposto relativo a esforçando com que a pessoa coloque o seu imóvel no mercado. Porque o que nós estamos vendo hoje, né? Isso vale para o ABC. O ABC está vivendo isso. Santo André, que eu conheço melhor, embora eu tenha o hábito de, quando eu saio, de ficar observando a verticalização, a paisagem, a verticalização, os imóveis, coisa de geógrafo, ler paisagem, né? Vindo da minha casa até aqui, que eu moro aqui perto, em Santo André, na divisa com o estúdio, está cheio de imóvel pichado, abandonado, fechado. Né? Por quê? Porque nós estamos em crise. Só que isso tem uma especificidade. Quando sobra carro no pátio, na crise, baixa o preço para desovar estoque. Quando sobra alimento, baixa preço para desovar estoque. É a xepa da feira. Chegou no fim da feira, baixa preço para vender, porque senão o produto vai estragar. Mas com o imóvel não acontece isso. O imóvel não acontece isso por quê? Porque o imóvel tem toda uma especificidade. Então o cidadão segura o imóvel, né? Segura o imóvel esperando uma retomada do mercado para ganhar dinheiro com ele. E nós tivemos um grande boom imobiliário. Então a reforma urbana passa para você colocar as pessoas em casas salubres. As pessoas têm que ter direito à moradia. Aliás, está na Constituição, né, o direito à moradia. Essa é outra questão que eu ia colocar aqui agora. No caso, a Constituição ainda diz que a terra urbana e o imóvel tem que ter função social. Ele não tem que ter função especulativa. Então, a gente até respeita, a pessoa construiu, alguns até construíram com dificuldade, embora todo mundo sabe que há uma grande concentração de terra e uma grande concentração de imóveis vazios nas mãos de poucos. Né? São Paulo tem dados sobre isso. Mas a gente tem aquelas pessoas que construíram com dificuldade uma segunda casinha, vivem do aluguel da segunda casa, etc. Agora, nós temos que tomar medidas para fazer com que os imóveis sejam ocupados. Essa é a questão. Então o Estado pode agir nesse sentido, forçar com que o imóvel construído seja ocupado e forçar com que o terreno vago seja construído. Essa é uma questão central. E aí o mercado acaba girando e vai neutralizar esse déficit. Exatamente. Né? Exato. E a gente nota por aí muita desinformação, mas é importante você daí de casa perceber qual é que é a agenda prioritária do partido, do nosso convidado. E além também da situação da reforma urbana, tem também a reforma agrária, maior disciplina monetária e financeira dos bancos. Reforma financeira e tributária, né? Exato. E a maior intervenção do Estado na saúde e na educação. Sem dúvida nenhuma. Absolutamente necessário. Assim, tem muita gente em casa que pensa o seguinte, Ricardo, poxa, a esquerda, a direita, eu não voto em partidos, eu voto em pessoas. Isso é muito recorrente hoje em dia. Já ouvi muito na rua. Já ouviu bastante? Agora sim, eu não voto em partidos, voto em pessoas. Né? Você imagina que essa seletividade que nós comentamos no primeiro bloco, ela é mais condicionada por maldade, por preconceito das pessoas ou por falta de conhecimento? Olha, eu diria que a gente, de certa maneira, ainda vive consequências do período de exceção.
né? Num período em que o Brasil estava se urbanizando, num período em que o Brasil estava se industrializando com grande intensidade, em que houve um êxodo rural para cidades muito grandes, as cidades cresceram numa velocidade vertiginosa. São Bernardo, na década de 60, 70, tem um crescimento absurdamente vertiginoso. 40 mil habitantes. Eu já analisei os dados aqui do Grande ABC, né? Santo André também, mas São Bernardo, que é vamos dizer assim, pelo tamanho do município, da maneira como ele cresceu, é um negócio absolutamente vertiginoso. Então, nós temos toda uma geração que nesse país ficou podada politicamente. Podada, não votava, não participava politicamente, se participasse era perseguido e alguns até morreram, né? Então, isso teve um custo muito grande na formação política do brasileiro. Eu reputo essa ideia que ela vem de votar em pessoas e não votar em partidos, ela vem desse período. Por quê? Porque acaba o período de exceção, né, 84, 85, a gente passa a viver um processo eleitoral Participou sequente. bastante ali das diretas? Participei, eu fui no comício da Sé, né, foi 1 milhão de pessoas. Que pergunta, né? Quem sabe ele tá ali lá com o Mário Andreasa, né? Como que não, né? Óbvio que participamos, lá o povo foi para a rua, queria eleição, foi um movimento muito, muito bonito, né? E ali tinha uma ansiedade, aquela era uma demonstração que tinha uma ansiedade por participação, né, da população. Só que uma geração ficou podada politicamente. Então isso tem um efeito muito grave no país. Então essa coisa de eu voto em pessoa, não voto em partido, né? Eu voto naquele cidadão, eu não voto em projeto, a gente tem que inverter esse negócio. As pessoas têm que votar em projetos. Os partidos têm que representar projetos. É isso que no PSOL nós tentamos fazer. Então, independente de Boulos, independente da Lisete, independente de quem for candidato, nós queremos fazer uma discussão na sociedade de projeto. Nós vamos apresentar para um projeto para a sociedade, e essa é uma questão central na eleição para a gente. Muito bem, gente. O papo está excelente. Falamos aí sobre as prioridades do PSOL, mas fique aí, fique ligado, que nós já voltamos aí com o terceiro e último bloco do Politicação. Não saia daí. O governo do estado de São Paulo trabalha sério, aqui na região de Araraquara e São Carlos. As obras de duplicação de 17 quilômetros na Brigadeiro Faria Lima, entre Dobrado e Guariba, já foram concluídas. Para quem viaja pela Constante Beruque, uma boa notícia: 20 quilômetros serão recuperados de Cordeirópolis a Rio Claro. E a rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior está sendo modernizada. O investimento na saúde também não pode parar. O programa SOS Santa Casa beneficia 6 hospitais. O AME de São João da Boa Vista passou a fazer pequenas e médias cirurgias, e o de São Carlos está com as obras avançadas. O governo do estado também investe no desenvolvimento tecnológico, na FATEC de Araraquara, que já está pronta, e no campus da Unesp. Eu me sinto muito honrada em participar desse avanço tecnológico que vai revolucionar o mundo. A educação começa desde o berço. Por isso, 22 novas creches foram entregues, outras 13 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Muito bem, gente, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Politicação. Hoje eu converso com o Ricardo Alvarez, ele que é do PSOL, um partido que vem crescendo bastante no país. No Rio de Janeiro, para ter uma ideia, o Marcelo Freixo bateu na trave, quase levantou o caneco ali com o Marcelo Crivella, chegou aí para o segundo turno. Eu noto, Ricardo, que entre os protagonistas da esquerda hoje, PT e PSOL,
sem dúvida alguma, são aí a dupla, que são protagonistas da esquerda, eu noto que ocorre o processo inverso. O PT, ele surgiu num momento de redemocratização, ou melhor, do pluripartidarismo, né? Já estava arrefecendo um pouco a ditadura, teve a situação das greves, que em larga medida ajudaram a impulsionar a cooptação de base do PT. Agora eu noto que com o PSOL ocorre o processo inverso do local. O Rio de Janeiro, o PSOL, ele surge como uma principal alternativa à esquerda. Tanto é verdade que o Marcelo Freixo é o personagem ali que abarca a maior base social, à frente inclusive de Lindbergh, da Jandira Fegali, da própria Rede com o Alexandre Molon, né? Por que ele saiu? Ele está em qual agora? Não sei, a PSB, mas saiu da Rede. Então ele está caminhando mais para o centro, né? A que se atribui essa força política do PSOL no Rio de Janeiro? Olha, no Rio de Janeiro tem um caso específico que eu acompanhei de perto, que foi um equívoco político gigantesco e monumental que o PT cometeu quando o Vladimir Palmeira ganhou a convenção eleitoral e veio uma intervenção de cima para baixo dizendo que tinha que apoiar o Garotinho. Então, naquele período, isso foi uma rebelião dentro do PT do Rio de Janeiro. E desde aquela coisa de apoiar o Garotinho, dali para frente o PT foi perdendo posições. Quem ocupou, o pessoal ocupou. Como diria o velho filósofo, política não tem vácuo, né? O pessoal soube ocupar esse espaço político, né? É verdade também que o Marcelo Freixo é uma pessoa carismática, teve todo um trabalho na Assembleia Legislativa com relação ao combate às milícias. Tem ligação com o Freixo? Oi? Tem ligação com o Freixo? Não tem, a gente conhece, participa dos congressos. Eu estou dizendo que uma época virou meme, né? Eu tenho ligação com o Freixo. Naquela fatídica reportagem do Globo, dizendo que o irmão do primo da vizinha teria suposto envolvimento com o Freixo. Que era uma linha editorial contrária, e isso virou piada nas redes sociais, né? Isso é bobagem. Agora, por que o pessoal consegue ser forte no meio acadêmico, na universidade? A gente nota o engajamento de muitos jovens, né? Sobretudo nas universidades públicas, com o PSOL. Por que existe essa simpatia? Eu diria que o pessoal ele tem um vício de origem, né? Qual é esse vício de origem? Ele quer ser um partido de massa, mas ele nasceu no parlamento, vamos dizer assim. O que deu origem ao pessoal? Foi um racha na votação da reforma da Previdência. Ali nasce o embrião do PSOL. Aí ele foi aglutinando outras forças políticas, né, ao partido. Ele foi ganhando aí em aproximadamente 15 anos de vida, né, 13, 14 anos de vida, ele foi ganhando novos atores, novos protagonistas e foi crescendo, mas é um episódio no parlamento que starta, né, que impulsiona o nascimento do PSOL. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, romper com essa lógica do parlamento, né, de ter o parlamento como uma questão essencial da vida política. E estamos conseguindo. Né? O fato de ter, por exemplo, Boulos como nosso candidato a presidente da República, para nós é um passo muito significativo. Por quê? Porque ele hoje é uma liderança política de movimentos sociais no Brasil de muita significância. Então, para nós, no PSOL, né, essa aproximação com o Boulos, a aproximação com o MTST, a luta pela moradia, a gente estava comentando aqui a questão da reforma urbana, a luta aqui em São Bernardo, né, a maior ocupação da América Latina, ali na Dom Jaime de Barros Câmara. Isso, em frente à Scania. Agora conseguiram, né? O terreno. Conseguiram o terreno. Mas é aquele terreno mesmo ou em outro lugar? Não, são outros 3 terrenos. Ah, sim. Vai ter uma divisão, né? Então. E tanta gente preocupada com a massa falida, né? Aí você vê que coisa incrível, né? Houve toda uma negociação governo-estado, a prefeitura municipal, foi difícil, o Ministério Público, etc. É muito difícil construir uma saída, construiu-se uma saída, né? E o terreno vai voltar a ficar abandonado. Né? Aquilo era um aceno para dizer, olha, estamos aqui e lutamos pela situação da regularização dessas famílias que não têm moradia. Agora, eu notei que ali a associação dos condomínios próximos ali disseram que eles não estavam incomodados com as pessoas que estavam ali. Eles estavam incomodados pela
eventual injustiça com o proprietário do terreno. Você viu quanta gente solidária com o dono do terreno? Não era o incômodo dos vizinhos ali com as pessoas que estavam ali, né? Acho que a gente também não pode generalizar. Provavelmente teve gente lá, eu não acompanhei de perto, porque estava aqui em São Bernardo, ajudei no que pude, mas foi uma ajuda muito limitada. Agora, eu ouvi dizer que teve moradores dos prédios que desceram e levaram roupas, alimentos, calçados, brinquedos lá no acampamento. Agora, teve um morador que deu um tiro, acertou gente lá embaixo, né? Eu até dialogando com os vizinhos dos prédios que moram lá do lado, né? O MTST sai do lugar, o terreno volta a ficar vazio. Terreno vazio na cidade é um grande problema. Ele é vetor de doença, né? Se acumula mato, acumula bichos peçonhentos. Então, isso eu diria, por exemplo, dengue, né? E outros, zika e outras doenças urbanas, chikungunya. Né? Chikungunya. Eu diria que aquele terreno vazio, ele é pior para os moradores do que se tivesse prédio, ou tivesse gente morando lá, que é a luta de quem estava lá. A gente sabe que a grande razão em larga medida, é evidente que isso não vamos generalizar, mas muito da insatisfação ali vem do preconceito, ou então com o receio de que o imóvel desvalorize. Por conta... É isso, eu conversei com pessoas ali que protestaram, entendeu? Não adianta a gente fingir que nada acontece. Não, lógico. Hoje nós estamos vendo uma realidade, Sérgio, que na sociedade que, infelizmente, né, o preconceito veio à tona. Tem uma frase do Florestan Fernandes, um dos maiores sociólogos do Brasil e, quiçá, do mundo. O Florestan Fernandes diz o seguinte: o Brasil é um país que tem racismo sem racistas, né? Hoje o quadro mudou. O país tem racismo, mas os racistas botaram a cara para fora. Os ratos saíram da toca. Os ratos saíram da toca. Então, é o ovo da serpente, a questão do neonazismo, do neofascismo crescente. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, candidato a presidente que ataca mulheres, candidato a presidente que tem ojeriza de pobre, candidato a presidente que é preconceituoso contra pessoas deficientes, misóginos, chauvinistas. Então, todas as características de grupos e do pensamento neonazista, neofascista. Então, as redes sociais, a culpa evidente acho que não é da rede social, mas ela acabou criando uma vazão para esse fascismo contido. Exato. E a crise econômica serviu de mote para que esse fascismo contido viesse à tona, aflorasse. Exato. Agora, trazendo um pouco o debate para a situação dessa corrida presidencial, o PSOL ele sempre foi entusiasta do financiamento público de campanha. Porque eu já notei de vários psolistas, acredito que você deve compartilhar da ideia, de que o financiamento empresarial ele representava o elo forte da corrupção. Ou seja, nenhum empresário ia lá, dava 2, 3, 5 milhões pelos seus lindos olhos verdes, né? Não, eles davam o dinheiro, não por ideologia, mas para cobrar a fatura depois. Dizer, olha, eu te ajudei, quero aí uma licitação, qualquer coisa dessa ordem, né? O PSOL, ele realmente foi entusiasta do financiamento público de campanha. E qual a importância desse item da reforma política para a sociedade avançar? Não, ele foi e é, porque está no nosso... No estatuto do partido. A gente não pega dinheiro de empresa para fazer campanha. Não pegava, agora está proibido. É pessoa física. E multinacional, né? Não pegava dinheiro de grandes empresas nacionais, de multinacional, empresa que tinha relação com o poder público. Então, tinha várias limitações. O que as pessoas devem refletir é que o processo eleitoral, ele era... Não gosto muito dessa palavra, mas ele era manchado por essa lógica das doações empresariais. Porque quem doa, né? Veja o caso dos irmãos Batista, da JBS, por exemplo. Eu também não gosto dessa palavra manchado. Eu sou corintiano e nesse final de semana falaram que o campeonato estava manchado. Foi uma polêmica, né? O pênalti retrocedido, né? Mas... veja no caso do Brasil, por exemplo, as doações das grandes empresas. Quer dizer, os Batista davam dinheiro para a campanha e para vários. E olha,
quando os números aparecem, né, você fica imaginando o que não se movimentou de dinheiro, né, com candidaturas a presidente, a governador, a deputado, a senador. O atual prefeito não, porque agora o atual prefeito é o Bruno Covas, mas o candidato do PSDB ao governo do estado, João Dória, ele se posiciona como defensor do financiamento empresarial de campanha, dizendo que tem que ter, porque com o financiamento público o problema não acaba. Ele alegou que vai apenas legitimar o Caixa 2. O Caixa 2 vai continuar acontecendo. Eu não acho, não penso assim. A gente fala assim, acabar com a corrupção, nós estamos, vamos assim, engatinhando nesse processo de construção de um processo eleitoral onde a corrupção acabe. Vamos dizer assim. Então, não tem uma medida hoje que você tome e fala assim, se você fizer isso, acabou a corrupção. Tem os interesses empresariais têm um entrelaçamento com as ações do poder público muito forte. Muito forte. Nós temos que criar mecanismos para isso. O grande mecanismo, que eu diria, para minimizar, não eliminar, porque é difícil eliminar, isso precisaria de muito tempo, mas o grande mecanismo é fazer exatamente o que grande parte das pessoas que atacam a corrupção não fazem, que é participar ativamente do processo eleitoral. Né? Eu pergunto, onde essas pessoas que depois de 2014 foram para a rua, onde que elas estiveram nos últimos 30 anos? As panelas estão no armário? A panela estava no armário, porque essa coisa de contribuição de campanha é muito antiga, tinha época da ditadura. Parece que só agora isso virou um grande problema. Agora, por falar em interesses corporativos, professor Ricardo, a gente nota que grandes jornais do exterior, como o caso do The Guardian, Le Monde, o The New York Times, dizendo sobre a brutal influência da grande mídia no brasileiro, né? Insinuando inclusive manipulação da opinião pública. O PSOL, ele defende a regulação da grande mídia. Sim, sem dúvida nenhuma. Tá. O ex-presidente Lula também defende a regulação da mídia. A regulação da mídia, ela significa censura ou regulação da mídia significa garantir pluralidade e diversidade aos meios de comunicação? É uma questão absolutamente complexa, mas vou pegar um exemplo. Eu dou aula, né? Sou professor há 35 anos. Eu dou o melhor de mim para que meus alunos sejam críticos, que eles entendam o que está acontecendo na sociedade, que eles saiam da história do país, que eles entendam dos processos políticos que nós estamos vivendo. Né? Vamos imaginar que eu escorregue na minha aula, o pai não vai lá na escola e fala assim, opa, você falou tal coisa em sala de aula, eu estou preocupado com o meu filho. Entendeu? E ora, se você vai na escola que teu filho estuda, para saber que o professor está ensinando, que método a escola usa, qual é o foco daquela escola, porque você está preocupado com o teu filho, se existe participação dos pais na regulação do trabalho da escola, por que não pode ter na mídia? A mídia faz cabeças, a mídia mente. Vamos pegar um exemplo aqui claro, só não vê quem não quer. A Rede Globo e outros grandes meios de comunicação fizeram uma campanha explícita pelo golpe. São golpistas. A Rede Globo anunciava as passeatas na Paulista, em outros lugares. De uma forma efusiva, né? Oi? De uma forma efusiva. Animadora, entusiasta, estimulante. Ou seja, usou critérios diferentes para situações semelhantes. Completamente diferentes. Por exemplo, os grupos mais aguerridos que foram agora protestar, dizendo que a prisão era ilegítima, coisa e tal, não teve o mesmo não, empenho. De jeito nenhum. Então, vamos dizer assim, teve um apoio da grande mídia ao golpe. Um apoio da grande mídia ao golpe. Isso é um absurdo. Do mesmo jeito que os generais não têm que interferir nas eleições, isso diz respeito à soberania do povo, a grande mídia também não tem que fazer isso. Então, é um equívoco deixar meia dúzia de famílias tomarem conta dos principais meios de comunicação do país, seja ele escrito, seja ele radiofônico, seja ele televisivo, seja ele nos portais da internet. É um absurdo que isso aconteça. Você acredita que essas 5 ou 6 famílias, elas podem estar mancomunadas e juntas, enfim, trabalhar em prol dos próprios interesses? Basta você ver os comentários sobre os fatos políticos no país. Sincronizado. É tudo sincronizado. Você pega os comentaristas da Rede Globo, da Record, eles falam sempre a mesma coisa. É rara, absolutamente rara, uma voz que destoe.
E quando aparece, já não recebe convite para ir depois. Né? Por quê? Porque uma punição. É monocórdio o negócio. É um samba de uma nota só há muito tempo. Então tem que romper com isso. A mídia é uma concessão. Ela é concessão. É como o ônibus é uma concessão, como o sinal do rádio é uma concessão. Então ela tem que ter uma interferência do Estado. A mídia não pode e não deve ter participação política também nos destinos do país. Vou pegar um exemplo que o PSOL foi vítima. Né? Num determinado momento, o Eduardo Cunha mexeu na legislação para dizer o PSOL não participa de debate eleitoral. Que tinha que cumprir lá uma regra, tem um determinado número de cadeiras. Você pega a cadeira, divide por 5, faz tirar, faz o teorema de Pitágoras. Ele viu que estava crescendo. Exatamente, então ele quis tirar. Nós revertemos esse negócio, está preso o homem. Mas era uma tentativa de fazer com que a voz corrente no país desce a tônica na eleição e quem fala diferente não aparece. Vou te dar um outro exemplo, um ótimo exemplo, o telespectador vai entender o que eu vou falar agora. O Zuckerberg foi ontem ou anteontem, e está voltando, num depoimento numa comissão especial nos Estados Unidos sobre a questão de venda de dados. Não é certo? Eu peço para o telespectador, tem no Facebook, vários vídeos dos congressistas inquirindo o Zuckerberg. Nós estamos nos Estados Unidos, que tem grandes meios de comunicação também familiares. Mas os parlamentares, os meios de comunicação estavam lá, emparedaram ele. Ele ficou emparedado com as perguntas que eles fizeram sobre dados. Um perguntou para ele: você falaria para mim o hotel que você dormiu ontem? Aí ele gaguejou, não falaria. Gaguejou bastante. Você falaria para mim o e-mail, para quem você enviou o e-mail ontem? Ele gaguejou e também não falaria. Aqui no Brasil, né, a grande mídia bota repórter para fazer a pergunta que o entrevistado quer responder. Entendeu? É entrevistar o Temer e perguntar se a Marcela é uma dona de casa, do lar recatada. Do lar. Entendeu? Uma grande bobagem. Os meios de comunicação têm que ser controlados pela sociedade. Isso não é censura, isso é qualidade da informação. Portanto, palavras aí do professor Ricardo Alvarez. Quero agradecer pela presença, aceitou o convite de participar aqui do Politicação, falando de um tema super sensível, que é a questão da regulação da mídia, porque de fato existe manipulação da opinião pública, predisposição de ataque de vários veículos de informação, e a gente tem que garantir pluralidade e diversidade, democracia, né, de modo que todos tenham a sua voz. Quero reforçar aqui, agradecer, dizer que o espaço sempre vai estar aberto para suas considerações aqui no programa. Sérgio, obrigado. Queria agradecer o convite. Telespectadores, espero a gente ter contribuído para o debate e fico à disposição para novos convites. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. E você, temos um encontro marcado na próxima semana, tá ok? O programa Politicação fica por aqui. Um grande abraço e boa noite.